Esse comentário me fez fazer esse vídeo de hoje, então fica até o final que você vai achar interessantíssimo isso. Na verdade, algumas pessoas me falaram assim, olha, isso aqui é um hater falando com você, está tentando te queimar, não é nada disso. Na verdade, é o seguinte, e não é nem porque a pessoa que faz um tipo de comentário assim, é simplesmente ainda não participou da nossa palestra, do nosso seminário, para entender com mais profundidade como é que funciona todo um sistema de planejamento. Tem vários vídeos que eu trago aqui no canal explicando como é que funciona tudo isso. E esse comentário aqui que eu vou colocar para vocês agora, esse comentário aqui, eu quero falar um pouquinho sobre ele. Por quê? Porque tem muita gente que tem essa mesma visão, tem essa mesma compreensão. E para que você tenha uma visão e uma compreensão mais redondinha, eu quero que você veja isso. Olha só o comentário do colega contador. Eu respeito demais nossos colegas contadores. Eu dependo dele, inclusive, para poder fazer nossos trabalhos. A gente precisa de contadores, tanto no momento de realização do planejamento sucessório, planejamento patrimonial, planejamento tributário em si, como também, se for o caso holding, pós-holding, ele possa poder cuidar de toda essa estrutura durante o decorrer dessa holding, até mesmo depois que todos os gatilhos foram acionados. Beleza. A gente teve esse comentário aqui, ó. Sinceramente, eu não acredito muito nessa versão que a gente está falando sobre holding, né? Para você criar esse tipo de empresa, primeiramente, você vai precisar de um capital básico para ser a sua administradora. Tudo bem, dentro do sistema de holding, nem todos os sistemas precisam de um administrador de bens, tá certo? Algumas holdings não precisam. Tem as chamadas holdings puras, né, que a gente chama assim, não precisa desse tipo de administradora, mas tudo bem. Se caso precisar, vamos continuar. Então, eu, infelizmente, como contador bacharel na minha área, eu vejo o lucro em cima disso daí para os advogados. Na bem da verdade, o advogado aqui, ele é uma ferramenta. E quem realmente tem um lucro é o cliente. Para o colega contador, eu tenho o maior prazer do mundo de a gente trocar ideias, a gente conversar. Enfim, vai ser um prazer grande para mim. Eu quero trazer algo para você, que é um dado do nosso escritório. A diferença em relação ao inventário menor que a gente pegou aqui, de um sistema como esse, foi 75%. Então, na verdade, o grande ganho é para o cliente. O grande ganho é para quem está fazendo um sistema como esse. E um sistema desse, o gasto até mesmo das empresas de manutenção é um gasto extremamente baixo. Alguns falam assim, Jefferson, mas se a pessoa tiver várias empresas e tal, precisa de um sistema muito sofisticado. Mesmo assim, a economia, além de ser grande, pós, né, gatilhos, ou seja, em relação à sucessão, a economia vai começar a ser realizada agora, na grande maioria dos casos. Para isso, eu estou colocando de uma forma genérica, claro, porque existe casos e casos. E para a gente aqui, ó, é muito tranquilo a pessoa vir trazer para a gente a sua situação e a gente indicar o melhor caminho. E quando a gente faz uma palestra como essa, quando a gente tem o intuito de transformar o nosso conhecimento, a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas, para a gente acredita que está fazendo algo muito bom. Eu sei que estou fazendo algo muito bom. Tem muitos patrimônios que são totalmente conservados dentro de uma estrutura como essa. Mas vamos continuar no que o colega colocou aqui. Ele é um contador, um bacharel, né, na área, e eu vejo o lucro em cima disso para os advogados. Como eu comentei, o lucro maior é para o cliente, que estão com essa mitologia. Essa mitologia tem mais de 50, talvez ele quis colocar assim, que é uma teoria, né? Essa teoria está na prática há mais de 50 anos, e existem vários casos, que inclusive eu vou colocar no seminário, provando para vocês vários casos. Um exemplo que eu até dei aqui sobre a família Marinho, Alberto Marinho, ele tinha um patrimônio bilionário e não pagou um centavo no seu inventário. Por quê? Porque tudo estava dentro de um sistema de planejamento. Essa é o motivo. Fazer com que as pessoas não precisem perder patrimônio para poder transmitir de um pai, um filho transmitir o patrimônio para os herdeiros, passar a bola para outra pessoa, para outra instituição, enfim. A pessoa não tem que perder o patrimônio para poder, depois de não estar mais aqui, a família não tem que se desgastar com nada disso. Então, o motivo de fazer o planejamento não é só financeiro, mas o bônus financeiro é gigantesco. Então, vamos lá. Então, mitologia não é. Eu penso que o colega falou foi teoria, né? E não é teoria, é uma prática. Aí, de ganhar dinheiro, porque quanto vai ficar a empresa dessa daí para você legalizar uma situação dessa para essa empresa, você seguir, né? Administrador de todo o seu patrimônio? Extremamente baixo. Porque esse tipo de modelo de empresa é um modelo de empresa que não faz praticamente nada, a não ser que você tenha
atividades, e aí sim você vai precisar dar um operacional, aí mesmo assim, o custo de uma manutenção em relação ao patrimônio, a gente fez esse cálculo um dia, e para um cliente que ele questionou a manutenção dessa holding anual. Ele falou assim, olha, vou colocar isso mensal. Aí coloquei para ele lá, abriu uma planilha e falou assim, olha, uma pessoa já bem de idade, e aí precisaria de pelo menos, né, 400 anos para ele poder pagar, pagando o contador para poder gerar um prejuízo em relação à parte contábil, colocando no valor de hoje, pelo benefício que ele teve em relação à estruturação de um planejamento. Ou seja, ele não vai estar aqui mais, né? Então, compensa de uma forma muito grande mesmo. Normalmente, uma manutenção da hold simples, né? A mais simples de todas, você vai pagar aí seus R$ 1.500 por ano. R$ 1.500, R$ 2.000 por ano. E o benefício ultrapassa muitas vezes esse valor. Então, além da paz que você tem, saber que está tudo organizado, você também tem uma economia gigante em relação a isso, tá? Então, para ele, para o colega, ele acha que ficou muito caro a manutenção. Pelo contrário, às vezes a pessoa que fez a holding procurou o contador errado, uma pessoa que às vezes não tinha expertise de fazer uma contabilidade mais simples, assim, mas tudo bem, tá? Você tem que transferir o seu patrimônio para ela e para ela deve estar essa conta desse patrimônio, você tem que ter um capital registrado quando você não vai pagar de imposto. Essa que é a grande sacada. Dentro da estrutura de holding, dentro da estrutura de planejamento, o intuito é exatamente o contrário, é economizar em relação a tributos. Quando você integraliza, por exemplo, os seus bens dentro da empresa, existe uma previsão constitucional, inclusive, de imunidade em relação, ou seja, você não paga impostos na transmissão de bens para dentro da empresa, quando é para poder formar um capital social. Então, esse pensamento aqui, ele é um pensamento comum. Muitos colegas têm esse pensamento assim que não militam nessa veia, nessa área. Isso não tem nenhum problema, porque realmente a área é muito específica. É muito específico mesmo. Então, quem trabalha com isso, né, eu faço, inclusive, muitas holdings para contadores. Eu estou fazendo uma hold hoje para um contador. Um contador que tem muitos anos de casa. Mas ele não consegue, não é que não consegue, ele não tem a expertise de fazer uma estruturação como essa. E não tem problema, tem muita coisa que eu não sei. Então, ele faz parte do jogo, faz parte da vida, né? Para ele ter essa conta, esse patrimônio, você tem que ter um capital registrado, você não vai pagar, olha só, não vai pagar, vou colocar aqui, ó, não vai pagar de imposto. Então, infelizmente, eu creio que não, que tem que estudar muito. Eu sou igual Tomé, Tomé aqui, deve ser Tomé. Eu tenho que ver para crer. E eu te mostro tranquilamente, faça parte da nossa comunidade, faça parte da nossa tribo, faça parte do nosso seminário, pelo menos, e lá você vai ver, eu consegui traduzir isso tudo para você, você vai entender isso de uma forma muito tranquila, viu? Tampei o nome do colega aqui, mas não precisa nem ter tampado, mas tudo bem. Tem que estudar muito, eu sou igual Tomé, tal, tem que ver para crer. Até então, não vejo nenhuma solução tão publicativa quanto estão dizendo aí, pessoal. Vocês me desculpem, não precisa se desculpar, tá, os advogados, mas faz um advogado, vai ser ótimo ganhar um bom dinheiro. Isso aqui, o ganho maior, com toda certeza, independente do advogado que escolher, é para o cliente. Lógico que de advogado se cobra um absurdo poder fazer um planejamento, né? A gente no escritório aqui, a gente cobra um valor justo, porque a gente acredita que a gente não é sócio do cliente, pelo contrário, a gente está ali para prestar um serviço para ele, tá? Que isso aí não vai ficar barato, fica bem mais barato, viu? Eu não vou falar o nome do rapaz aqui, já que tamparam, mas, enfim, normalmente a pessoa economiza aí, ó, o normal do escritório nosso aqui, 90%, 95%, em Goiás, 99% em relação ao inventário, ou seja, fica barato sim em relação ao inventário. Eu não sei qual parâmetro você está comparando. Por exemplo, a gente fez aqui recentemente uma estruturação de holding, onde a pessoa ia pagar 17 milhões. 17 milhões, se caso ela viesse a fazer o inventário, ou fizer o inventário dela, né? Do patrimônio dela. Só que aí a estruturação dela, né? Poucos imóveis, ficou em 200 mil. Então, 17 milhões para 200 mil, existe uma diferença
gigante aí. Então, assim, o que é barato? 200 mil não é barato, mas em comparado aos 17 milhões, eu acho que acaba ficando bem baratinho, tá certo? Esse é um caso específico que a gente está fazendo aqui. Isso que ela ia pagar de impostos, de tudo, basicamente de impostos, tá certo? Então, ou seja, o que eu vejo aqui, e é normal a gente ver no ambiente nosso de trabalho aqui, com planejamento sucessório, é que existe uma verdadeira falta de informação. E é por esse motivo, exatamente por esse motivo, que eu venho fazer seminário. No seminário eu não vendo nada. Eu não tenho intenção de vender nada, pelo contrário, eu nem posso vender nada. A OAB me proíbe de vender alguma coisa em rede assim aberta. Eu não posso vender. Eu não posso vender. Então, se eu estou te chamando para vender, não estou te chamando para vender. Eu não posso vender. Porque a OAB me proíbe. Então, esse momento do seminário é exatamente para poder te informar. Aí, depois que você se informar, depois que você entender o que eu estou dizendo para você, depois que você conseguir traduzir tudo isso, aí sim você decide. O brasileiro tem a mania de deixar tudo para cima da hora. Tudo para lá. Depois eu vejo isso. E aí é o grande problema, o grande gargalo. Porque a grande maioria se dá mal com isso. Quando você deixa as coisas para cima da hora, você não tem planejamento. O planejamento é feito com antecedência. E é por esse motivo que a gente está ensinando. Nos dias 23 a 25, agora de agosto, eu vou estar ensinando a você como fazer um planejamento patrimonial. E aí o colega contador, ele pode frequentar e pode perguntar à vontade, fica livre de perguntar. A gente não vai tratar tanto termo técnico, inclusive tem várias aulas nossas explicando termos técnicos. A intenção é explicar o básico mesmo, para que esse tipo de opinião não aconteça. Você vê casos reais, entender vários casos que não só deu certo, como estão aí, mostrando que está tudo bem. Entendeu? Um dos casos que eu posso te falar também, além do Roberto Marinho, da família Odebrecht. Tem vários outros, e eu vou trazer para vocês no seminário esse entendimento. Que você deve entender o sistema antes de criticar até. E essa crítica é boa, sabe por quê? Porque eu posso usar ela como exemplo, que tem muita gente que às vezes pensa dessa forma, mas não externa, não fala. E o colega contador está convidado para o nosso seminário e vai ser um prazer trazer para você informações, trazer para você elementos que você vai sair de lá com toda certeza, falando assim, isso aqui é um sistema muito legal, muito interessante. É por isso que antigamente, quando eu fazia esses eventos, eu fazia de um dia só. Eu resolvi fazer de 3 dias, para poder explicar muito bem explicado, para que até contadores consigam entender. E se você está nessa situação, chama outras pessoas, assista primeiro, entenda primeiro, para depois falar assim, olha, não, para mim não funciona. Vai ser um prazer ter você comigo, tá certo? Um forte abraço para os nossos colegas advogados, para quem está nos assistindo, para o colega contador que deixou esse comentário, que vai servir de exemplo para muita gente que tem essa opinião, mas não externou, tá certo? Forte abraço para vocês, até um próximo momento. Aliás, até dia 23, eu te espero lá. Se inscreve, aqui embaixo eu vou deixar o link do evento, pode se inscrever, vai ser um prazer ter você comigo.